professora Mari Suzy, mais uma vez vindo aí na área conversar com vocês sobre redação. E hoje não podemos entrar vídeo adentro sem fazer a nossa inscrição no canal. Se caso você ainda não fez, agora, nesse exato momento, vai aí, aperta esse botão. Por que, Mari, eu tenho que inscrever-me no seu canal? Porque ele é maravilhoso e ele vai te dar dicas extraordinárias para esse processo de caminhada até a chegada da sua produção textual. Ok? Acabei de receber uma notícia fresquinha que o Enem 2020 acontecerá em janeiro. Se essa é a sua pegada, bora lá! Vem junto comigo que a gente vai brilhar, ok? Amores, preparei para hoje um vídeo para responder 4 perguntas. Na verdade, assim, tem um monte de perguntas, mas eu falei assim, vou responder essas 4, que na verdade delas estarão respondendo várias outras. Se por acaso uma delas for aquela que está martelando, estiver martelando a sua cabecinha aí nesse momento, eu espero poder te ajudar também, ok? Se eu não conseguir completar toda a sua dúvida com as minhas respostas, você tem aí o canal pelo meio dos comentários. Tia Mari aqui, ó, estará à disposição. À medida que eu puder ajudá-los, farei isso com muito carinho. Joinha? Meus amores, a primeira pergunta que eu coloco aqui para vocês foram de vários alunos, então assim, eu não tenho um aluno específico, né, de várias regiões do Brasil, porque eu tô assim atendendo praticamente o Brasil inteiro com essa história, né, de pandemia, né, as pessoas foram aí me descobrindo pelos meus canais e estão entrando em contato comigo. E uma pergunta bastante pertinente: Mari, qual é o tempo que eu tenho para produzir um texto? Bom, a minha resposta é a seguinte: depende da prova que você vai estar fazendo. Se você estiver se preparando para o Enem, vamos colocar o Enem como exemplo, você tem apenas 45 minutos entre ler a proposta, entender a proposta, elaborar o seu rascunho e passar esse rascunho a limpo. Aí você fala, Mari, mas então eu não vou fazer o meu rascunho. Oi? Claro que você vai fazer o seu rascunho, ele é muito importante, né? Eu sempre gosto de dizer assim, atrás de uma obra de arte, sempre teve ali um rascunho. E na redação não seria diferente. Você está aí diante de uma prova muito importante, você se preparou ao longo aí do seu ensino médio, se você for aluno de cursinho, então se preparou no ensino médio mais 1, 2, 3 anos, não sei quantos, então você vai fazer esse rascunho. E aí você fala, Mari, mas eu não vou conseguir fazer esse rascunho também em 45 minutos, tudo isso é muita coisa. Consegue sim. E tem um detalhe, você tem que se sair muito bem. Por quê? Porque é a sua prova fofinha, a redação é a sua prova fofinha, joia? Queridos, por que eu tô colocando essa questão do tempo? Tem alunos que falam assim, Mari, vou fazer Enem, geralmente eu levo 1 hora, eu levo 1h10 produzindo o meu texto. Tem problema? Então, você não tem apenas a prova de redação. Você, no caso do Enem, você tem aí mais 90 questões. Ou seja, se fosse só a redação, eu ia falar para você, fica tranquilo, fica sussa, né? Mas e as outras questões? Ainda tem aquela pegada que é aquele negócio assim, a questão fácil, média e difícil. Ou seja, a chance de chute que você teria vai a 0, porque você não vai chutar. Principalmente as questões fáceis, né? E às vezes a resposta da questão só depende de um pouquinho mais de leitura, de concentração. Então, se você não otimizar esse tempo, você não cuidar desse tempo, você acaba sendo prejudicado em um ou outro, né? Então, tomar muito cuidado, joia? A segunda pergunta que me fizeram é legal ter um projeto de texto? É. E vou dizer uma coisa pra você. Esse projeto na cabeça também, tá? Não é só no papel, não. Porque tem gente que sabe fazer um projeto de texto maravilhoso no papel. Na cabeça é aquela bagunça, né? Aí você fala assim, Mari, mas isso não significaria um esqueleto pronto na redação? Mas é um esqueleto pronto o seu. Não é esqueleto pronto do outro lá, que tirou 1000 ano passado, ano retrasado.
É o seu 1000, é o seu 1000 que ele vem agora, ó, em nome de Jesus, ele vai descer ali, só que você vai cooperar para esse 1000. E aí você vai ter o seu esqueletinho de redação, o seu esqueletinho de redação. Então, às vezes o aluno ele chega e fala assim, Mari, todos os meus textos, eu sempre começo do mesmo jeito. Ué, qual é o problema? O seu professor do ensino médio, o seu professor lá do cursinho, ele deve estar lendo o seu texto pela bilionésima vez. Olha a hipérbole aí. Mas enfim, né? Eu já tive uma aluna maluquinha fofa do meu core, que ela fez pra mim de fevereiro a outubro 977 textos. Fez. Tá? Então depois dela, tudo é possível. Então você fala assim, Mari, todos os meus textos começam da mesma maneira. Não tem problema, sem problema nenhum. O redator do Enem só vai ler uma vez a sua redação. E ele tem que se encantar por essa uma redação, né? Então assim, eu sou a favor do esqueleto, mas o esqueleto pessoal, tá? Não o esqueleto dos outros, tá? E para isso entra essa questão, né, das informações, como que elas estão organizadas dentro da sua cabecinha, joia? Depois me fizeram a seguinte pergunta, quando eu treino é bom eu pesquisar? Então, na hora que você está fazendo uma redação, você vai parar de fazer a redação e vai ficar pesquisando no Google? É isso que vai acontecer lá na hora da prova com você? Você vai ter um Google para pesquisar? Não. Então, amiguinho, deixa eu contar uma coisa para você. Não vai nessa não. Eu tenho aqui uma estratégia que com os meus alunos dizem que a coisa dá certo. Pelo menos eu acho que dá certo porque as notas sobem. E olha que eu não sou boazinha não, tá? No sentido assim de ficar dando nota aí sem o aluno merecer. Então eu ensinei para os meus pupilos, e que agora você que está assistindo esse vídeo também é meu pupilo, fazer o seguinte, o que você faz? Você escolhe um tema de redação e você vai se preparar para esse tema de redação pelo menos de 3 a 4 dias. Se lê tudo sobre esse tema de redação. Quando eu falo ler, não é só no papel não, tá? Assistir telejornais, conversar com amigos, discutir em famílias, discutir não é no sentido de brigar, discutir, conversar, tá? E aí você faz isso durante 3, 4 dias. Aí você vai botar sua cabecinha em stand-by no 5º dia. Você pesquisou durante 4, você põe stand-by no 5º dia, tá? Deixa ali, ó, sussa, descansa um pouquinho. Se você até quiser assistir uma série, um filme, ou ler um livro relacionado ao tema, não tem problema não. Mas você vai tirar aquele dia para dar aquela descansada. Aí no 6º dia você vai pro rascunho. Você vai fazer o rascunho. E aí, nesse momento que você estiver fazendo esse rascunho, você vai observar o que vai estar vindo à sua mente. Por quê? Porque tem aluno que chega para mim e fala assim, Mari, eu gosto de fazer a redação pesquisando. Na verdade, o que acontece? Lá no final, essa nota pode ser uma nota falseada. Por quê? No dia da prova, lá valendo, você não vai ter, amiguinho. Aí adianta alguma coisa você o ano inteiro tirar 9,6 e chegar lá na hora da prova 3, 4. Ai, que frustração do caramba. Não, eu não quero passar por isso. Então eu prefiro que o meu aluno ele venha numa crescente, tá? 3, 4, 5, 6, 7, vai subindo, do que ele 9, tá? É óbvio que aqui eu tô falando de alunos que estão se preparando para um Enem e para um vestibular, tá, gente? Se você é aluna aí de escola normal, quando eu falo normal, não tô chamando os de anormais, não, mas quando eu falo assim, ensino médio, por exemplo, e você tem que fazer uma redação bem fofinha para ganhar nota, aí é outra coisa, você conversa aí com o seu tutor, com a sua tutora, com o seu professor, com a sua professora, mas eu tô dizendo aqui com relação à questão de treino, tá? Então, assim, o que é interessante? Você estar constantemente lendo e, detalhe, sempre treinando, ok? A quarta pergunta é, se eu não sei nada sobre o tema, o que devo fazer? No primeiro momento você tá em chorar. Ai, como assim? Eu não sei sobre o tema. Só que assim, você chora interno, porque o seu orgulho tá em jogo, tá? Num outro segundo momento, você mantém o equilíbrio e você pensa o seguinte, isso que você tá tendo ali como temática é algo que está no dia a dia. Meus amores, ninguém de prova de Enem, nem de vestibular vai pedir uma coisa mirabolante, tá? É alguma coisa que está no nosso contexto. Então, assim, né? Respira. Nós temos aí algumas estratégias para você não zerar, tá?
não sei se você não sabendo sobre o assunto total, você atingiria um notão, tá? Mas daria para você ali tentar um equilíbrio. Você vai cuidar bastante da sua parte gramatical, a tipologia, você vai ver os mecanismos, né, linguísticos que você vai colocar, a coerência textual. Se for uma prova que exige que você coloque a proposta de intervenção, então você vai colocar dentro das regrinhas da proposta de intervenção, ou seja, você vai trabalhar ali numa zona confortável porque você diz que não sabe nada, o que eu duvido muito você não conseguir saber nada sobre o assunto. Você pode não ter profundidade, o que é lamentável não ter profundidade, que foi uma falha no processo do quê? Da sua preparação, tá? Mas ainda bem que esse vídeo tá chegando rapidão para você, você tem um tempinho aí até o dia da sua prova e você já tá vendo a importância de estar antenado no dia a dia, ok? Meus amores, quando você vai produzir um texto, basicamente você tem que ter 3 elementos comportamentais, que tem que fazer parte do seu hábito: informação, análise crítica, porque você vai convencer um redator. Não significa convencer ali de você convencer pro lado mal. A gente chama de persuasão, tá? Porque muitas vezes o aluno fala assim, Mari, eu vou convencer, eu vou persuadir, significa enganar. Não, o redator ele não vai se deixar enganar, tá? Inclusive eu tenho muito medo desse negócio de, eu vou colocar uma coisa que eu vou tirar da minha cabeça e inventar. Deus me livre, eu não falo isso pra você fazer, mas nem em sonho, tá? Se o redator ele quiser procurar informação, ele vai procurar. E se ele não achar, ferrou pro seu lado. Tá? Então, o que eu coloco para vocês? Você vai buscar essas informações ao longo do seu processo de treinamento. Você tá numa caminhada, olha aqui, a prova tá aqui, ó, você tá caminhando. Nesse caminho, você vai tomando cuidado, vai buscando informações sobre os mais variados assuntos. Ok, tô conseguindo persuadir, convencer. E você vai conseguir colocar isso no papel. É a hora do treino, joia? Meus amores, caso eu não tenha conseguido responder aquela dúvida que ainda está na sua cabecinha, mas você quer ter a oportunidade que a tia Mari te ajude, deixa aí no comentário essa dúvida. Assim que eu puder, estarei respondendo, tá? Colocando aí, dando uma orientada para vocês. Mas eu queria aqui jogar um desafio. Eu gostaria que você entrasse em contato comigo aí, né, pra gente interagir, você me dizendo qual é o tempo que você está levando para fazer o seu texto e qual é a prova que você está se preparando como carro-chefe do seu grande desafio. Joia? Para finalizar, comecem a cronometrar o tempo que vocês estão usando no preparo dessa redação. Literalmente, deixa o cronômetrozinho ali do lado e comece a perceber, porque é muito raro você ter uma prova que vai te dar aí mais do que 1h30 para produção textual, ok? Fique aí de antena ligada nos editais. Antena ligada, é muito legal fazer as provas dos últimos dias daquela banca que será a banca que estará fazendo a sua prova nesse ano 2020 ou 2021, né? Por exemplo, o Enem 2020 vai acontecer, acabou de sair a data, né? Lá em janeiro de 2021. Então, antena ligada, contem comigo e até a próxima, se Deus assim permitir. Um abraço! Se gostou do vídeo, deixa o like, se não fez a inscrição, faça agora e até a próxima, se Deus assim permitir.